Livro Definições Doutrinais. Certeza. Este termo é usado principalmente de duas formas no Novo Testamento. Primeiramente, mostra a firme convicção do crente a respeito da eterna salvação de sua alma em Cristo. Em segundo lugar, tem a ver com a sua convicção sobre a exatidão da verdade que a palavra de Deus ensina. Com relação àquilo que pertence à salvação da alma, infelizmente, há muitos que, depois de haverem crido, têm dúvidas se eles estão verdadeiramente salvos. Alguns vivem sob o temor de serem julgados por seus pecados se não guardarem a fidelidade no caminho cristão. Isso não é absolutamente o que Deus quer para seus filhos. Ele quer que tenhamos inteira certeza de fé com relação a este importante assunto, porque se não tivermos isso, seremos prejudicados em nosso crescimento espiritual. A certeza da salvação do cristão é baseada em conhecimento e fé. Conhecimento pode ser resumido em três coisas: conhecer o que aconteceu na cruz, conhecer o que aconteceu no sepulcro e conhecer onde Cristo está agora à mão direita de Deus. Deus quer nos fazer acreditar no testemunho da sua palavra com relação a esses três fatos. O crente que entende e em fé simples aceita esses grandes fatos terá uma sólida certeza de sua salvação e paz em sua alma. Sob condições normais, ele nunca mais terá dúvida novamente. Primeiro, conhecendo e crendo no que aconteceu na cruz. A Escritura fala que quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, Deus fez cair sobre ele os pecados de todos aqueles que iriam crer. Durante as 3 horas de trevas, Cristo levou o julgamento por todos esses pecados. Assim, o preço pelos pecados do crente foi inteiramente pago por meio da obra consumada de Cristo. Os clamores da justiça divina foram satisfeitos e Deus foi glorificado de forma completa. A obra consumada de Cristo satisfez tão completamente a justiça divina que, se Deus buscasse o crente para julgar seus pecados, ele iria mostrar-se injusto, porque o preço foi totalmente pago. Isso seria exigir um segundo pagamento pelos pecados deles, o que Deus nunca irá fazer. Segundo, conhecer e crer no que aconteceu no sepulcro. Para colocar a questão longe de qualquer dúvida, Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo de entre os mortos e isso é muito significativo. A ressurreição de Cristo é a afirmação pública de Deus de que ele aceitou a obra de Cristo na cruz como pagamento total dos pecados dos crentes. Ela é o seu selo de aprovação e o seu amém para o que Cristo consumou em sua morte. É importante entender que a certeza não está baseada na nossa aceitação da obra consumada de Cristo, mas em saber que Deus a aceitou. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi uma oferta que não foi feita para nós, mas para Deus, e a prova de que Deus a aceitou é a sua ressurreição de entre os mortos. O Sr. George Cutting tinha uma ilustração que enfatizava esse ponto. Ele dizia que, na questão de uma dívida normal, o seu credor é o único que tem o direito de escrever "pago" na conta. Não teria nenhum valor se o devedor escrevesse, porque ele não tem nenhum poder de declarar a conta paga. Se o devedor o fizesse, isso não daria qualquer satisfação ao credor e nem iria dar tranquilidade ao devedor.
A certeza do devedor só pode vir pelo conhecimento de que o credor está satisfeito. Da mesma forma, com relação ao débito de nossos pecados, a única forma na qual temos certeza de que tudo foi pago é a ver que tudo foi acertado com Deus. Nós precisamos ver que Deus está completamente satisfeito com o pagamento que Cristo fez por nós e que o fato de Deus ressuscitar a Cristo de entre os mortos prova a sua completa satisfação. Assim, a forma de obtermos a mais profunda certeza para as nossas almas é ver que a questão foi toda resolvida totalmente diante de Deus. Se o pagamento por nossos pecados é suficiente para Deus, então deve ser também para nós, e isso deve resolver qualquer questão que possamos ter. Terceiro, conhecer onde Cristo está agora à mão direita de Deus. Não apenas a obra expiatória de Cristo foi aceita por Deus, mas Cristo mesmo foi aceito diante de Deus. Isso é testemunhado pela sua ascensão. Deus o assentou à sua própria mão direita. Ele está ali agora como o homem glorificado, com todo o favor de Deus repousando sobre ele. O fato de Deus recebê-lo no céu é a mais clara prova de que nossos pecados foram-se para sempre. Quando o Senhor estava na cruz, ele recebeu os nossos pecados sobre si e ele não poderia os ter levado consigo para o céu, porque a santidade de Deus é tal que ele não pode ter pecado em sua presença. Assim, a ascensão de Cristo é algo triunfante. Ela prova que nossos pecados foram-se todos. Portanto, a completa certeza da nossa salvação pertence à pessoa que crê naquilo que a palavra de Deus diz sobre essas três coisas, porque Deus não pode voltar atrás em sua palavra. Ele teria mais a perder do que nós. Nós iríamos perder a nossa salvação, mas ele iria perder sua credibilidade como sendo um Deus justo e santo, e necessariamente cessaria de ser Deus. Nós, então, podemos estar certos que ele não vai voltar atrás à sua palavra. Certeza sólida, portanto, não é obtida por procurarmos dentro de nós mesmos sua confirmação, mas por crermos no que Deus estabeleceu em sua palavra concernente à nossa salvação em Cristo. Imagine que uma pessoa está condenada por um crime e está diante de uma sentença de prisão. E então alguém lhe diz que ela está perdoada por causa de certas circunstâncias que envolveram o incidente e pela boa graça da corte judicial. Como ela teria certeza que foi realmente perdoada? Seria lendo o que passava em seu próprio coração? Ou talvez por ouvir alguns rumores? Ou seria por ler o certificado de perdão assinado pelo juiz principal da corte? Obviamente, seria por ler o documento oficial que declarasse o seu perdão. Da mesma forma, acontece se quisermos ter certeza de que fomos salvos. Nossos sentimentos e anseios, o que as pessoas possam falar, não vai nos dar as evidências que precisamos para termos paz, pois esses recursos não têm autoridade para declarar nada sobre o assunto. Devemos ir à palavra de Deus e ver o que Deus, o juiz de todos, diz a respeito. Nós podemos colocar a nossa inteira confiança em sua palavra, pois ele não pode mentir. E isso é tudo o que precisamos para uma sólida certeza da nossa salvação. Sua palavra diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso está escrito em João 5:24.
Com vistas a dar ao crente uma paz estabelecida com relação a seus pecados, Deus falou largamente em sua palavra para mostrar que os pecados do crente foram-se, e foram-se para sempre. Ele usa várias figuras e expressões para descrever as bênçãos desse grande fato, a fim de que não exista nenhuma pergunta ou dúvida legítima na mente do crente que aceita o testemunho da palavra de Deus. Algumas das coisas que Deus fez com nossos pecados são: Ele fez a purificação dos nossos pecados. Ele afasta de nós os nossos pecados para tão longe quanto o Oriente é do Ocidente. Ele apagou os nossos pecados. Ele lançou nossos pecados para trás de suas costas. Ele lança nossos pecados nas profundezas do mar. Ele tirou nossos pecados. Ele nos lavou de nossos pecados. Ele nos purifica de nossos pecados. Ele perdoa nossos pecados. Ele não se lembra mais de nossos pecados. As referências bíblicas utilizadas na definição de certeza são 1 Tessalonicenses 1:5, Hebreus 6:11, Hebreus 10:22, 1 João 3:19, Colossenses 2:2, 2 Timóteo 3:14, Hebreus 10:22, Isaías 53:6, Hebreus 9:28, 1 Pedro 2:24, Salmo 85:10, Isaías 53:10, João 12, versículos 27 e 28, João 13, versículos 31 e 32, Romanos 4, versículos 24 e 25, 1 Pedro 1:21, Hebreus 9:14, 1 Timóteo 3:16, Efésios 1:20, Filipenses 2, versículos 9 e 11, Colossenses 3:1, Abacuque 1:13, Números 23:19, Hebreus 6, versículos 17 e 18, Hebreus 12:23, João 5:24, Hebreus 1:3, Salmo 103:12, Isaías 44:22, Salmo 51:1, Isaías 38:17, Miqueias 7:19, 1 João 3:5, Apocalipse 1:5, 1 João 1:7, Romanos 4:7, Efésios 1:7 e Hebreus 10:17.